Temos de ter a ciência de que não somos perentes. Nossa vida aqui na Terra é passageira. Não temos residência fixa aqui na Terra. Então, tudo acontece dentro daquilo que um ser superior programou para a gente. Eu creio que Deus está nos permitindo manter essa obra, que é de utilidade lá da Fundação Balduino, é de utilidade para muita e muita gente. Já foi para muitos de Itabuna, de circunvizinhanças. E eu espero em Deus que seja para muito mais. Eu sou Kátia Guedes, atual diretora financeira da instituição, né? A instituição ela é filantrópica e possui 3 diretores. Nós abrigamos idosos carentes que necessitam de apoio, seja por uma perda de vínculo familiar, né, que já não existe mais, ou por dificuldades da família em manter esses idosos na sua residência. Então eles acabam chegando para a gente e nós tentamos dar aqui amor, carinho, cuidados básicos para que eles consigam sobreviver, né? A instituição ela depende da ajuda da sociedade, porque nem toda verba que chega através das famílias e dos próprios idosos consegue mantê-la. Quase 80% do dinheiro que é arrecadado é gasto somente com a folha de pagamento de pessoal. Então imagine a dificuldade que se tem para fazer o pagamento de contas de energia, de água, de alimentação. Então o que seriam dessas instituições se não fosse a sociedade que chegasse junto? E a filantropia ela não gera lucro. Tudo que entra aqui é destinado a eles. A importância do assistente social no lar de idosos é a garantia de direitos, né? Visando o bem-estar físico, emocional, social e psicológico do idoso. Eu sou Bernadette, estou na Fundação já tem 11 anos. Nós somos chamados a cuidar do nosso pai, de nossos irmãos, de todos aqueles parentes mais próximos, mas muitas vezes a gente é chamado a cuidar de alguém que não é o nosso próximo, tão próximo. E de repente a gente se vê ali, sendo chamado, né? E esse chamado, nem sempre a gente consegue dizer não. E quando a gente consegue chegar em alguém que necessita de uma palavra, isso é muito importante, muito emocionante. Eu sou Dorileia Muniz, sou psicóloga da Fundação Dr. Balduino Lopes de Azevedo. Trabalho com os assistidos, né, na sua evolução enquanto pessoa, enquanto indivíduo ímpar, procurando sempre fazer com que eles tenham uma autoestima, trabalhe seus vínculos familiares, quem tem família, e trabalhando também seus traumas, trabalhando seus complexos, seus déficits, suas ausências e transtornos também. O que importa é sua identidade de alma. Cada um ali tem sua identidade, cada um ali tem sua história. Cada um ali é importante para nós. Hoje nós temos na instituição 64 internos, sendo destes 34 mulheres e 30 homens. Claro que esse é um número flutuante, porque todo mês pode haver variação nessa quantidade.
tanto aqueles que egressam na instituição, como os que saem, seja por motivos naturais, né, vindo a falecer, ou também pela família resolver levar de volta para sua residência ou para um outro local. Então isso altera muito o nosso planejamento financeiro, porque às vezes a gente está preparado para uma quantidade e chega, temos mais 2 ou mais 4, às vezes reduz esse número. O que será de instituições com mais de 30 anos, 50, 100 anos, como é o caso das instituições de Itabuna? Então, a sociedade ela precisa saber que ela pode ajudar de outras maneiras. Não pode ser através do dinheiro, mas pode ser através de visita, através de doação de alimentos, doação um pouco do seu trabalho. Olha, eu posso ir lá me dedicar a fazer uma ação que eu já tenho costume, né? Então, tudo isso ajuda a instituição a se manter. Imagine um local com mais de 3.000 metros quadrados, onde a cada dia que passa vão se deteriorando a estrutura física, né? E a gente precisa manter. E como manter isso tudo? Né? Precisamos da sociedade. Sou Jean Costa, eu nasci aqui em Itabuna, o pai faleceu aos 45 anos e minha mãe foi uma guerreira e hoje eu cuido dela, eu e meus irmãos, né? Minha mãe tem 84 anos e com Alzheimer, ela tem o comportamento de uma criança. Não é fácil a gente se dispor para cuidar de um ente querido, né? De uma pessoa da família, porque depende da percepção que a gente tem de amor para com essa pessoa, né? E também depende da parte financeira, que não é fácil a gente bancar tudo isso. O amor é o bálsamo que cicatriza todas as feridas e ergue os caídos. Raimundo Monteiro. Então eu quero parabenizar aqui essas pessoas aqui da minha cidade, de Itabuna, o Abrigo São Francisco, o Abrigo do Dr. Balduino, o Bezerra de Menezes e outros que eu não tenho conhecimento, né? Então é isso, parabéns a vocês que têm essa missão nobre de auxiliar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem. Com o envelhecimento, hoje, a sociedade brasileira, ela tem meio que abandonado os seus idosos e com isso, uma grande parte deles estão indo parar em lares, né, como esse, em instituições de longa permanência para idosos, quando muitas vezes a condição seria de que estivesse em suas casas, com os seus entes queridos. Então a gente precisa de apoio, porque senão nós vamos fechar, nós não vamos conseguir manter essas casas abertas. Já há um movimento a nível nacional, uma preocupação a nível nacional de como essas instituições irão se manter. Então a instituição passa por momentos bem mais difíceis, entendeu? Do que antigamente.
Essa é que é a realidade. Eles gostam muito de receber visitas, sejam dos seus familiares ou também da sociedade. Eles se sentem muito agradecidos por todas as pessoas que chegam aqui para lhe dar um momento de atenção, de uma palavra carinhosa, né? Um momento religioso, né? Uma palavra vinda do Senhor. Então, assim, a gente também agradece muito por essas orações que acontecem dentro da instituição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sentimos maravilhados em ficar aqui fazendo esse trabalho. É muito importante na nossa vida, né, trazer a palavra de Deus aos nossos irmãos que precisam. Porque nós também precisamos, né, estamos aqui por nós também, né, para que Deus nos abençoe e proteja cada um de nós. Que a nossa importância agora é tentar aumentar um pouquinho mais o grupo, né, para ver se a gente continua fazendo um trabalho melhor do que se aumentar o nosso trabalho e desenvolver o que a gente tem de bom para eles e eles para a gente. Então a gente aprende muito com vocês aqui, né? A experiência de vocês para a nossa vida é muito importante. Vir fazer essa visita, porque você vir fazendo a visita com uma pessoa comum é diferente, mas como legionária é assim, é extremo, sabe? É outro sentimento, né? É um sentimento de paz, um sentimento de amor. Temos que passar o amor sentimos por vocês e Nossa Senhora, né? E Jesus Cristo vai nos dando força para chegar aqui. Nós, quando ficarmos velhos, a gente precisa muito da família. Então é necessário que a sociedade desperte para essa necessidade de visitação aos abrigos, aos asilos, às comunidades, nas creches, onde a gente possa dar um pouco do carinho para todas essas pessoas. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para que a gente continue nessa caminhada e descubra essa necessidade do amor ao próximo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Viva Jesus! Viva! Eu fui abandonada pela minha mãe biológica. Ela me abandonou e quem me criou foi minha segunda mãe, que chamava Dona Laura. É melhor ficar aqui do que não ser assistido. Quando meu filho me colocou aqui, no início, eu fiquei assim um pouco assustada. Mas depois eu me adaptei, passei a gostar
especialmente do pessoal, os funcionários que trabalham aqui, porque tratam a gente muito bem mesmo, né? A gente tem tantos momentos na vida da gente que a gente pode fazer o bem. A gente faz o bem até com uma palavra. Antigamente, filha, o respeito ao idoso era uma coisa fora de série. Hoje em dia, eles não estão mais respeitando os idosos. Encontrei paz na minha vida aqui. E para mim é uma oportunidade que Deus me deu, porque nós temos a oportunidade também de ajudar alguns dos nossos irmãos mais carentes do que nós. E a vida nos ensina tudo isso. A gente busca o melhor. O melhor, não só para nós, mas para todos. São essas três coisas que nós não podemos deixar: saúde, amor e paz. Na situação em que eu me encontro, o que me faria feliz era existir uma condição de ficar bom. Sarar, voltar a andar, entendeu? E fazer o que eu sempre fazia. Não adianta ter diploma se não tiver educação moral, é lógico. Primeiro educação moral, depois a cívica, né? Essa é a realidade. O que me faz feliz é morrer com Deus, pensando em Deus, só isso. Morrer, saber que quando eu morrer, eu tenho certeza que não vou para o inferno, não. Importante que o prefeito, o vereador, os políticos venham aqui para ajudar a fundação. Nós estamos precisando de ajuda. Fazer o bem não olhar a quem. Se a pessoa não pode criar, que deixe com alguém que pode cuidar. Eu não sou contra porque ela fez isso comigo, me abandonou, né? Ela me abandonou, a minha. Mas eu chorei por ela, demorei de ser consolada, mas depois eu me acostumei com a mãe de criação, não tenho do que me queixar, graças a Deus. A pessoa que já passou por momentos difíceis, morando aqui, eu acho que está vivendo melhor. Olha, por favor, seu pai e sua mãe devem tratar com carinho e com amor. É isso a primeira coisa que eu falo. E não gritar, não xingar, nem brigar. Com carinho e amor. Pai e mãe se tratam com carinho e amor. E a bênção de Deus. Pai e mãe é sagrado, filho. O amor e o perdão. Então a gente precisa perdoar para ter o amor, porque se a gente fala que ama e não perdoa, isso não é o amor. Então a gente tem que perdoar para a gente poder amar. Tá o quê? Não escutei, fala mais alto um pouquinho.
comunidade viesse a conhecer mais de perto essa atividade nossa. Creio-me de que nesses 37 ou 38 anos, nós já fizemos muita palestra, já fizemos muitas festas, mas são poucos aqueles que ainda sentem-se na obrigação de vir visitar seus idosos. Ju? Ô Ju, e aí, tá melhorzinha? Fala mais alto um pouquinho pra me ouvir. Tá sentindo o quê? Tá sentindo dor? Hoje, entre um sorriso e um canto, eu amenizo o meu pranto, é amarga a solidão. Era linda, muito linda a minha infância, dela eu guardo lembrança que envolve o meu coração. Adeus, casinha branca, rios, campos, adeus, bonança, borboletas, flores e jardim, adeus, infância querida, que tanto marcou minha vida e há tempos chegaste ao fim. Adeus. Eu não pretendo sair daqui já. Sair daqui não, eu tenho vontade de ficar aqui até o fim da minha vida. Esse decorrer de nascer, crescer, evoluir e decair até a morte é uma transição de tempo a que nós nos propusemos e que Cristo pediu que nesse período fôssemos irmãos. Essa é a resposta que eu posso lhe dar. É realmente algo importante. Viver, mas viver também para o próximo, não só para si. Viver para o próximo. É o fundamento do lar dos idosos. Viver ajudando o próximo, ajudando a um irmão que tem necessidades maiores.